Olá a todos e todas. Eu estou aqui propondo uma sequência de ensino investigativa de física para o primeiro ano do ensino médio, no sentido de dar um exemplo de como elaborar uma sequência de ensino investigativa, uma sugestão. Nós, professores, hoje em dia temos que trabalhar além da disciplina específica, além daquele conteúdo específico com o qual lidamos, no qual nós somos especialistas. Também devemos olhar as questões das habilidades socioemocionais. Elas devem estar presentes nas nossas aulas. É importante que os nossos alunos sejam conduzidos a construírem alguns hábitos, como, por exemplo, cooperar, lidar com regras, trabalhar em equipe, comunicar-se com clareza e coerência, colaborar na resolução de conflitos e atuar em um ambiente de competição sadia. Isso deve fazer parte das nossas aulas, Nós devemos elaborar as nossas aulas e levar em consideração isso. É muito importante. Existe todo um referencial teórico que justifica esta proposição, O mundo atualmente, nós sabemos que mudou muito. Nós estamos atravessando uma verdadeira revolução, que é a revolução da informação. O mundo se tornou globalizado e, portanto, nós temos contatos com as diferenças, com várias culturas diferentes, vários modos de pensar diferentes, e precisamos, nós, professores, lidar com isso e também conduzir os nossos alunos para que possam desenvolver essas habilidades socioemocionais. Eu vou, então, a partir de agora, apresentar esse exemplo da sequência de ensino investigativo, porque há muita dúvida entre os professores de como produzir as sequências didáticas a partir do guia de transição que foi disponibilizado pela Secretaria da Educação. Então, a partir do guia é tranquilo desenvolver as sequências didáticas, os planos de aula. É muito importante que nós planejemos nossas aulas. Isso é muito bom, não só para o professor, mas para a questão da aprendizagem dos nossos alunos. Tá? Então vamos. Nós vamos seguir o seguinte roteiro de apresentação. Inicialmente, sugerimos uma conversa inicial com a turma sobre o porquê aprender física. E consultando o guia, no qual está explicitado o plano de ensino para o bimestre, a fim de saber os temas e as habilidades que devem ser trabalhadas. Com os dados do guia, o próximo passo será então elaborar os planos de aula. É recomendado verificar no calendário quantas aulas a disciplina terá no bimestre. E isso tem o objetivo para que a gente possa contemplar as habilidades ali apontadas no guia. Bom, professor, a gente sempre recomenda iniciar um curso de física discutindo com os alunos por que aprender física. Esse é um questionamento que eles sempre fazem. Aliás, não é só em física, todas as disciplinas. Conversando com eles, a gente pode colocar em linhas gerais o seguinte. Olha, o homem sempre enfrentou desafios para sobreviver. Na pré-história, permanecer vivo até os 30 anos era uma aventura das mais árduas. Escapar de feras, sobreviver ao frio e ao calor excessivo, obter sustento necessário eram tarefas muito difíceis. Os tempos mudaram, mas os desafios continuam presentes e outras maneiras, alguns deles podem ser escolhidos por nós, como a travessia do Oceano Atlântico num barco, a remo ou escalada do Monte Everest sem auxílio de tubos de oxigênio. Outros nos são impostos, como nos mantermos saudáveis e ativos por toda a vida, ou ainda tornar esse mundo um lugar melhor para nós e para as futuras gerações. O que diferencia os desafios do passado e do presente é que cada vez mais necessitamos de nossas mentes e menos de nossos músculos para superá-los. Por isso, saber e saber fazer são valorizados na vida moderna. O mundo deve ser visto como uma fonte de desafio para as nossas mentes. Por que um diamante brilha mais do que um pedaço de vidro?
Por que durante uma tempestade alguns raios sobem enquanto a maioria cai em direção à Terra? Por que um motor elétrico, apesar de ter uma eficiência maior do que um motor a combustão, tem uma autonomia menor? A física é uma das áreas mais apropriadas para fornecer respostas a essas perguntas. Conhecer o mundo físico é uma aventura. Então vamos nos aventurar. Bom, então para a consecução do meu plano de aula, primeiramente eu vou lá nos documentos orientadores do guia de aprendizagem, né, esse documento de transição, e vou olhar lá física primeiro ano, primeiro bimestre, quais são os conteúdos, as habilidades que eu devo trabalhar. Lá também consta as competências gerais da BNCC. Então a partir daí é que eu vou então passar para a construção do meu plano de aula. Então, após a consulta do guia de aprendizagem, eu começo a construir meu plano de aula, né? Eu vejo os conteúdos lá, que é a introdução ao estudo do movimento uniforme, especificamente nessas aulas eu vou tratar do movimento uniforme. Quais são as habilidades que eu tive lá, né? E vou organizando a minha aula, né? É importante, neste caso aqui, que você discuta inicialmente com toda a turma, durante uns 15 minutos, para que serve a física. Essa questão de gerenciar o tempo da sala de aula é extremamente importante. Tá? Bom, como nós estamos falando de física, né, eu creio que nas outras disciplinas também deve-se seguir essa mesma sistemática, mas no caso específico, quando eu estou falando de física, é bom que se discuta com os alunos essa divisão didática, né, uma divisão canônica da física nos seguintes ramos: mecânica, calor, movimento ondulatório, ótica, eletromagnetismo e física moderna. É preciso que frequentemente se revisite essa questão para que os alunos possam se situar no que eles estão estudando. Olha, muitos autores tecem críticas ao ensino da física clássica, defendendo o argumento de que é uma física do século passado. A gente encontra isso em muitas obras. E o que se deveria ensinar desde logo seria a física moderna, a física das leis atuais, mais exatas, conhecidas, uma vez que contém as formulações anteriores como caso limite ou caso particular. Porém, acreditamos que isso não seria o ideal e nem possível, por várias razões. Em termos pedagógicos, é interessante começarmos pelo domínio de fenômenos que nos são mais familiares. A física clássica tem um extenso domínio de aplicabilidade na nossa vida cotidiana. E nesse sentido, entendemos que uma boa compreensão da mesma tem importância fundamental para a própria formulação da mecânica quântica, que é um ramo da física moderna. É importante não perdermos de vista os limites de aplicabilidade das teorias que serão tratadas em boa parte da educação básica. É recomendável sempre que possível, é importante revisitar esses limites. Dando prosseguimento ao plano de aula, então vamos discutir com os alunos o que é a cinemática, que é o ramo que nós iniciamos aqui o estudo. É preciso que eles entendam o que é a cinemática, qual é o objeto de estudo da cinemática. Eu gostaria aqui de lembrar que em muitas escolas a cinemática ela é uma matéria que é ministrada na disciplina matemática. Por quê? Porque ela se resume a uma descrição essencialmente matemática dos fenômenos do movimento. Ela não se preocupa com as causas do movimento. Porém, em muitas outras situações, como é o caso nosso aqui da Secretaria de Educação de São Paulo, a cinemática na área da física é tratada na área da física, né? Bom, esse momento da aula, 20 minutos, em que, o que nós sugerimos? Que nós estamos falando de uma metodologia ativa, nós estamos falando de ensino por investigação. Então nós sugerimos que se inicie esse tópico com a problematização. Algumas perguntas, discutindo com a turma. A aula tem que ser um diálogo. Por que a humanidade se interessou em saber como os objetos se movem na natureza? Você pode citar alguma aplicação prática do fato de se conhecer e explicar como os objetos, seres vivos e não vivos, se movem na natureza? Quais são as grandezas necessárias para que se possa descrever os movimentos dos objetos? Qual a distância mínima que um veículo deve manter em relação ao veículo da frente para que não haja engavetamento
ou a distância mínima do farol para que não se ultrapasse o farol vermelho. São questionamentos simples que fazem, né, e devem fazer parte do dia a dia dos alunos. E eles certamente terão algumas propostas de sugestões para esses problemas. Então, com os alunos divididos em grupos, né, pode ser em duplas, grupos de 3 ou 4 alunos, esses questionamentos, você peça que eles produzam um texto, né, explicando ou dando esses exemplos ou sugestões de resposta aos questionamentos que a gente colocou na lâmina anterior. Também é legal a gente introduzir um problema. Lembrar que esse problema não vai ser resolvido agora, nesse momento, ele vai ser resolvido ao longo do curso, ao longo das aulas. Então, um problema como esse aqui, que pode englobar todas as variáveis importantes do estudo da cinemática. Olha o problema. O seu pai saiu de casa em Osasco às 15 horas em um táxi com destino ao aeroporto de Cumbica para tomar um voo para Nova York. A viagem estimada pelo Google Maps deve durar 40 minutos com velocidade constante. A distância do aeroporto até a sua casa é de 41,8 km. Após 10 minutos da partida do seu pai, a sua mãe percebeu que ele esqueceu o passaporte e, portanto, não poderá embarcar. Aflitos, você chama um Uber, que demora 5 minutos para chegar à sua casa e a sua mãe embarcar com o passaporte. A questão é, qual é a velocidade mínima do Uber, suposta constante durante todo o trajeto, para que sua mãe alcance o seu pai e ele não perca o embarque? Então, esse problema ele vai ser resolvido lá no final, né, dessa sequência didática. No final, lá na última aula, é que vai se resolver. Os alunos vão resolvendo aos poucos esse problema. Essa é a sugestão. Olha, com as hipóteses que cada grupo produziu, nessa parte escrita que você solicitou, né, ainda dentro dessa aula, você abre um espaço para que cada grupo exponha as suas hipóteses sobre os questionamentos levantados. Lembrar que o problema não precisa ser atacado agora, né, mas aquelas questões iniciais dá para trabalhar. E é importante depois que você recolha, porque com base nessas observações dos alunos, você vai então orientando a sua aula. Então vamos iniciar então a segunda aula, né? No momento 1 você faz uma sensibilização nos 15 minutos, relembra, é importante relembrar as competências e habilidades que estão sendo trabalhadas conforme na aula 1, que na aula 1 você já deve ter especificado isso para os alunos. É bom sempre que eles entendam quais são as competências e habilidades e os conteúdos que eles estão trabalhando. Então, retomando um dos questionamentos da aula anterior, quais grandezas precisamos utilizar para descrever o movimento de um objeto? Né? Isso aqui vai ser um mote para você introduzir alguns conceitos. A gente espera que os alunos deem respostas como distância percorrida, tempo gasto no percurso, velocidade, aceleração, o formato da trajetória. Nesse momento, abre-se a possibilidade de que sejam introduzidos por meio de questionamentos alguns conceitos da cinemática, como o da trajetória, ponto material, espaço percorrido, distância percorrida, velocidade média, velocidade instantânea. Tá? A partir daí, no momento 2, você vai gastar uns 35 minutos, você pode utilizar a sala de informática. Eu quero lembrar que esse recurso ele foi sugerido no guia de transição. Ele é um material produzido pela SGV. Tem outras possibilidades, o professor tem completa liberdade de escolher outra possibilidade. Eu estou aqui sugerindo esse aqui, né, esse recurso. Então, que você pode usar na sala de informática ou fazer demonstração em sala de aula, se você não tiver a possibilidade da sala de informática. Mas aí você tem que produzir o material e usar o datashow, né? Nesse sentido, quando você for trabalhar, você pode pedir para os alunos que eles abordem um texto com as definições que eles forem pesquisando. Então, acessar em duplas o site abaixo e realizar as atividades. O site está aí explicitado aqui nesta lâmina aqui. Como nós podemos observar, esse recurso é extremamente interessante, né? Porque, sobretudo se for feito na sala de informática, porque ele é interativo, então os alunos vão manipulando, e aí aparece o bonequinho do Einstein que vai ajudá-los, né? Que vai orientá-los com relação aos conceitos que vão aparecer, o que é importante, né? Ser observado, e exatamente por ser interativo, né? Que permite que os alunos eles próprios vão construindo, com a orientação do professor, vão construindo os conceitos que vão
aparecendo ao longo da aula. Então, os conceitos de ponto material, de trajetória. Veja, é interessante, por exemplo, o conceito de trajetória. A figura aí mostra claramente, né, as posições ocupadas pela bola, e aí dá a ideia do que seja uma trajetória. A questão de quando eu posso considerar o tamanho de um objeto, se é relevante ou não quando eu vou estudar o movimento desse objeto. Por exemplo, um trem eu não posso considerar como um ponto material. O tamanho do trem tem relevância no estudo do movimento. Já diferentemente, quando eu vou estudar o movimento de um automóvel no trajeto daqui até Campinas, eu posso considerar o automóvel como um ponto, né? O tamanho do automóvel é desprezível em relação à distância entre Osasco e Campinas. Eu só quero enfatizar que no caso do trem, se por exemplo eu for calcular o tempo de travessia do trem num túnel, né, ou numa ponte, aí o tamanho do trem é relevante, certamente. Mas por exemplo, se eu for pegar uma viagem de um trem, vamos supor que existisse uma estrada que ligasse Osasco a Belo Horizonte. Então aí eu poderia, nesse caso, considerar o trem como um ponto. O tamanho dele não seria tão relevante assim para a resolução do problema. Então veja, os principais conceitos aí no caso do movimento uniforme, né, nessas duas primeiras aulas, que é o caso de espaço percorrido, distância entre dois pontos, o ΔS, a variação de espaço, tempo de percurso, velocidade média, que é o ΔS sobre o ΔT. Isso tudo é trabalhado, se vê, de uma maneira lúdica, né? Essas construções vêm naturalmente com essa interação dos alunos com esse software. Então, nesse sentido, essa é uma sugestão bastante interessante para o estudo da cinemática. Então, é importante salientar que lá na sistematização em grande grupo, quando você na próxima aula for fazer isso, né, sobre o movimento uniforme, aí sim, aí você vai entrar com as equações do movimento uniforme, equação horária, equação da velocidade. Eu lembro também que esse material, ele tem sugestões de exercícios, né, e de avaliações, né. Portanto, é um material completo como sugestão para você, professor. São 57 slides que apresentam todo o conteúdo da cinemática, do movimento uniforme, o movimento uniformemente variado, no caso aí também a queda livre, tá? E no final, como eu disse, tem uma sugestão de autoavaliação com exercício de aplicação sobre os conteúdos trabalhados, né? Você pode complementar, se você achar necessário, com o livro didático da sua preferência. No caso da avaliação, a gente recomenda que a avaliação seja uma avaliação processual, né, somativa, durante todas as atividades, tais como qualidade das manifestações orais dos alunos, a parte escrita, a cooperação, o trabalho em grupo, a qualidade das hipóteses propostas, a resolução de exercícios individual e em grupo, tá? Então, com isso, eu agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído, né, com um exemplo de como usar o guia de transição para produzir uma sequência didática. Muito obrigado.